Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu plano de estudos semanal. E hoje iremos tratar e abordar um assunto muito fácil, que é Egito Antigo. Começando com um mapinha mental aqui, ó. Deu muito trabalho, então tem que ser exposto. E a gente vai começar falando as características, cultura, entre outros fatos que abordam o Egito Antigo e a importância e a diversidade que há nele. Pronto, gente. Principalmente, o Egito Antigo é localizado no norte da África. O Egito Antigo surgiu em 3.100 anos antes de Cristo. O principal fonte de riqueza e de renda era o Rio Nilo. Eles viviam da agricultura que o Rio Nilo produzia a vegetação, trazendo vida para a vegetação, e a principal fonte de riqueza deles era o Rio Nilo. Os egípcios eram mestiços, ou seja, porque tinham o Rio Nilo, aí diversas pessoas dos continentes ficavam vindo dos continentes, do continente da África mesmo, de diversas partes, vinham para a beirada do Rio Nilo para saciar sua sede, plantar e sobreviver. Aí os povos egípcios foram vindo de diversos lugares. Eles eram mestiços, não era uma raça totalmente pura, eram mestiços, mas mesmo assim não deixavam de ser da civilização egípcia. Uma curiosidade muito importante que levamos até hoje é o calendário. A civilização egípcia, eles criaram o calendário, ou seja, porque o rio Nilo, como eu já ressaltei, certa época do ano ele ficava enchendo e assim sucessivamente todo ano. E assim os egípcios começaram a prestar atenção e marcaram que em tal data do ano o rio Nilo ia transbordar, fazendo assim o calendário que a gente usamos hoje, definindo estações, tempos e períodos climáticos. Outra coisa importante que usamos até hoje é determinadas matérias que surgiram no Egito: a matemática, a astrologia, a engenharia e a administração. A matemática porque os funcionários do Estado, que quem governava o Egito eram os faraós, os funcionários deles que tinham as plantações próprias do Estado, eram encarregados de administrar, contar, dar em troca. E daí surgiu a matemática. A astrologia, porque eles se baseavam nas estrelas, no espaço, para se orientar. E a engenharia surgiu porque no Egito eles construíam pirâmides. As engenharias das pirâmides, ou seja, com diâmetros, um exemplo, tudo certo. A engenharia surgiu daí. A engenharia surgiu daí. Administração, como eu já falei, que tinha funcionários que administravam bens do governo, que era o faraó, e tinham funcionários que eram encarregados só de administrar, ou seja, surgindo assim a administração. O Egito Antigo criou a cerveja, porque a agricultura do Egito, o principal tipo de agricultura que eles plantavam era de cevada e trigo. Cevada, cerveja. Foi daí que a cerveja foi criada. A parte da cevada que existia no Egito, ou seja, a cevada que eles os cultivavam. E do trigo criaram o pão. O pão também surgiu no Egito sim. Os egípcios com o trigo faziam o pão para se alimentarem propriamente. O governo, como eu já ressaltei que era o faraó que governava. O faraó para eles era uma dádiva. O faraó governava. Para ele o faraó era um deus. Dois tipos de deuses. Quando o faraó estava vivo, eles consideravam o faraó Horus vivo. Horus, que significa Deus vivo. E quando o faraó morria, eles consideravam Osíris, Deus morto. Ou seja, o faraó era um deus estando vivo, que era Horus, e quando estava morto era denominado Osíris, um deus morto. Eles acreditavam na reencarnação, vida após a morte. Portanto, quando eles iam reencarnar, eles eram enterrados e com eles levavam coisas dessa vida que eles queriam ter na próxima vida, uma coisa que foi importante, ou seja, um brinquedo de uma criança, um mantimento egípcio, ou até mesmo comida, uma coisa que eles queriam ter com ele na próxima vida, ou seja, que eles acreditavam vida após a morte. E consigo eles levavam tantos mantimentos que os egípcios mesmo furtavam, porque eles cavavam a cova aberta, cavavam a cova e enterravam. Cavavam e enterravam, e isso fazia com que ladrões
cavassem novamente e roubassem os bens preciosos. Muitas vezes era ouro, prata, a nobreza enterrava muito ouro, muita prata. Então, a nobreza praticamente eles enterravam tudo, tudo precioso, ouro, pratas, taças de ouro, fazia com que assim que atraísse ladrões. Então surgiram a ideia da pirâmide. Por que não cavar uma cova e colocar uma enorme pedra em cima? Vou mostrar pra vocês. Eles aqui era a cova, eles cavavam a cova e botavam o corpo. Aí botaram uma grande pedra em cima para proteger dos ladrões. Aí eles pensaram, por que senão a gente botar outra pedra em cima? Aí eles colocavam outra pedra em cima. Não, e por que não mais outra? Só que a de baixo era grande, a outra média, a outra menor e a ponta pequena. Aí eles viram que era uma pirâmide, praticamente criou uma pirâmide. Aí eles pensaram, e por que não a gente, em vez de enterrar embaixo, a gente não fazer uma grande pirâmide e botar os corpos dentro da pirâmide? Aí os grandes faraós tinham pirâmides, que até hoje os arqueólogos escavam e tudo. E todas as pirâmides que eles faziam jogavam pragas. Para quem entrasse, faziam armadilhas para as pessoas que tentassem entrar na pirâmide morressem, pegasse pragas, até mesmo para qualquer pessoa que ousasse interferir o sono do faraó ou de outra da nobreza. Eles acreditavam que se a pessoa entrasse na pirâmide, interferia a reencarnação e interferia a vida da pessoa que estava após a morte. Por isso, a praga mais famosa que temos hoje foi da pirâmide do faraó Tutancâmon. Ou seja, a maldição da pirâmide de Tutancâmon, que foi um grande faraó do Egito Antigo, muito conhecido, ele jogou a praga que todos aqueles que entrassem na pirâmide dele, 4 dias depois iriam morrer. E os arqueólogos famosos nos dias de hoje, não, há um tempo atrás, entraram e todos que entraram ali, passou dias, morreram. Ou morreram de infecção, doença, a casa de muitos queimaram 4 dias depois. E todos que entraram na pirâmide de Faraó, todos os arqueólogos, o arqueólogo que comandava e toda a sua equipe morreram todos, porque ousaram entrar na pirâmide de Tutancâmon. Tiraram mantimentos, tiraram bens que Tutancâmon botou na pirâmide e levaram. Aí até hoje a maldição que o povo mais conhece foi a de Tutancâmon, que foi um faraó muito famoso e que todos que entraram lá morreram. Porque é muito intrigante, né? Entraram lá e todos morreram, como estava escrito dentro da tumba de Tutancâmon. Na parede estava escrito: todo aquele que está aqui 4 dias depois, a maldição de Tutancâmon cairá sobre ele. Então, a pirâmide praticamente foi criada por isso e em virtude disso. E tem um grande símbolo. Agora, eu vou falar da escravidão egípcia. A escravidão egípcia tinha 3 tipos de escravos. Escravos domésticos, que eram escravos da nobreza, que, ou seja, os nobres pegavam esses escravos para ficarem nas suas casas, dormirem lá, fazer seus favores para cuidar dos seus filhos, entre outros, e dormiam lá. Tinha uma vida boa, não é praticamente escravo, é praticamente um servente doméstico como temos hoje. O segundo tipo de escravo era o escravo de guerra. Esses escravos quase nunca trabalhavam, porque o Egito Antigo quase nunca entrava em guerra, porque tinha o Egito e ao redor do Egito era todo deserto, e na ponta do Egito tinha um enorme pântano, e no sul do Egito tinham grandes montanhas. Aí era difícil dos inimigos terem acesso para guerrear contra eles. Esses escravos de guerra quase nunca guerreavam, mas tinham que estar lá a mando do faraó, para quando o faraó precisasse entrar em uma guerra, coisa, e defender a cidade, os escravos de guerra tinham que cumprir a sua obrigação. O terceiro tipo de escravo são os escravos pedreiros. Como eu falei, o terceiro tipo de escravo eram os escravos pedreiros. Esses sim eram escravos. Esses sim eram escravos. Como eu falei da engenharia do Egito, em fazer pirâmides, diques, drenagem para o rio Nilo, para drenar a agricultura, os escravos pedreiros eram os principais para fazer isso. Eles sofriam muito, quebrando pedras, carregando pedras pesadas, e eles realmente eram escravos mesmo do Egito Antigo. É a escravidão que a gente conhece hoje, que eram aqueles que trabalhavam no pesado. Esse terceiro tipo de escravo do Egito sim, era os dos escravos que a gente vemos hoje em dia. Então esse foi o terceiro tipo de escravo. Agora eu vou falar um pouco da mulher. A mulher egípcia, ela tinha um tratamento ótimo, igual as mulheres de hoje em dia, no Brasil e no mundo desejam. Elas recebiam o mesmo que os homens,
Elas trabalhavam nas mesmas obrigações que os homens, não cuidavam só da casa, elas cuidavam da casa sim, mas tudo que os homens faziam, elas faziam também. Elas tinham mulheres governadoras, entre outros. Se uma mulher fosse agredida, ela falava com o líder lá da civilização, eles marcavam uma assembleia e julgavam o homem e ela decidia se ela queria ficar com ele ou não. Se ela não quisesse mais ficar com ele, tudo bem. E se ele interferisse ou até mesmo chegasse a agredir essa mulher, ele era punido, era chicoteado. E a voz das mulheres tinha vez no Egito. Se ela dissesse que foi agredida, ela foi agredida e ela que escolheu que a punição que faria com seu parceiro, ou seja, seu cônjuge, que o agrediu, deixando a vida dele de lado e vivendo a vida dela livremente, como assinando uma carta de euforia, que é a carta da liberdade. E ela tinha liberdade de expressão e liberdade de opinar. As funções do faraó. O faraó tinha 4 funções. Funções administrativas, que era de administrar a civilização. Função militar, porque os faraós eram militares e ainda comandavam os militares, ou seja, soldados de guerra. Legisladora, porque ele tinha a função do governo, das leis. E a religiosa, que era crer em outros deuses. Tudo para eles era Deus. O rio Nilo era um grande deus. Ra era o deus supremo, que era o deus do sol. Tudo que ele via o sol brilhar, via o rio Nilo prosperar, tudo isso para eles era uma grande dádiva. Então eles classificavam isso como sol. Nossa, como isso brilha, isso aqui é um sol, um deus. Ra era o deus do sol, tinha o rio Nilo, que era para eles era um deus também, um grande deus, era o maior deus entre eles. Faraó era deus para eles. 2 tipos de deuses, como eu já expliquei: Horus quando estava vivo e Osíris quando morria. Os egípcios inventaram várias coisas, tipo que eu já falei, o pão, inventaram a cerveja, eles inventaram a escrita também. E no Egito tinha um tipo de corrupção, porque tem pessoas que desviavam mantimentos da agricultura, aqueles trocas, frutas, desviavam. Aí Faraó e os que comandavam a civilização ficavam trocando os funcionários para não haver corrupção, para eles não se corromper, ficavam só trocando de pessoas. Quando chegava determinado tempo, eles trocavam as obrigações para não haver corrupção e devastar o dinheiro egípcio, o dinheiro que era a agricultura, praticamente o dinheiro deles, que eu quero dizer, a riqueza deles. E para não haver corrupção, eles ficavam trocando as pessoas de cada tempo. Era uma pessoa, era levantada para administrar tudo aquilo, para não haver corrupção e não engrandecer por poder. Como era classificada a sociedade egípcia, ou seja, classificada numa pirâmide, já tinha a pirâmide em si física e, ou seja, ao decorrer das histórias, o povo até hoje classifica vários períodos como uma pirâmide social e clássica. A do Egito Antigo era basicamente assim, para vocês verem. Em cima ficava Faraó, logo após os sacerdotes, depois dos sacerdotes ficava a nobreza, depois abaixo da nobreza os escribas, abaixo dos escribas os soldados, abaixo dos soldados os artesãos e abaixo dos artesãos os camponeses e embaixo os escravos, como eu falei para vocês. Os 3 tipos de escravos eles eram classificados assim. Como, mas tendo só os escravos perdidos, que eram os que eram escravos realmente, mas mesmo assim na classificação social eles ficavam embaixo, porque para o Egito eles não tinham tanta importância, só tinha o papel fundamental de servir ao Egito e aos seus senhores. Era uma sociedade estamental, o Egito Antigo era uma civilização. Tem tretas entre a Mesopotâmia e o Egito Antigo, qual surgiu primeiro. Tem tretas e historiadores que discutem que quem surgiu primeiro, porque o Egito, o povo fala assim, como a primeira civilização do mundo existente. Aí tem tretas que uns dizem que foi a Mesopotâmia e outros dizem que foi o Egito Antigo. E foi basicamente isso, gente. E é um assunto fácil, muito bom, um assunto que eu gostei muito de estudar, que eu aprendi muito. E é isso, e até a próxima.